Tem uma história que tinha um senhor que ele morava num lugar bem alto, né? Onde não tinha muito acesso a muitas coisas. Então ele, por não ter tanta facilidade, né, de encontrar outras cidades ou outros ambientes, ele moldou a vida inteira dele naquele ambiente que ele estava. Então ele construiu a casa dele, construiu a família dele, e ele tinha alguns animais ali, né, que fazia parte do sustento dele. Então, se ele queria algum leite, ele ia lá numa vaca, né, e ordenhava a vaca e tirava o leite da vaca para produzir as coisas dele, para se alimentar e tudo mais. Ele tinha alguns outros bichos também que ele se alimentava daqueles animais, só que tinha um ponto principal, que era essa vaquinha, que ele utilizava muito ela, né, para diversas coisas. Só que teve um dia que um sábio, né, que visitou esse homem. Ele foi com um aprendiz lá, ele estava caminhando fazia muitos dias, ele estava cansado e tudo, e ele pediu pro aprendiz dele, né, bater na porta desse senhor e perguntar, né, se ele podia passar a noite ali. E aí esse senhor deixou ele passar a noite e tudo, e aí na mesa lá, com eles conversando, né, ele perguntou, pô, como, né, você vive aqui no meio do nada? E aí esse senhor pegou e explicou para ele, falou, ó, tenho muitas coisas aqui, tenho meus animais, só que a fonte maior do que a gente consome vem dessa vaquinha. Aí o sábio olhando, né, ele pegou e pensou assim, né, ah, legal, essa vaquinha e tudo mais. Dormiu a noite lá, tudo bem, só que na manhã seguinte, o sábio ele acordou bem cedo e falou pro aprendiz, ó, vai lá e empurra essa vaquinha do penhasco. E o aprendiz, sem entender, ele falou, não, mas é a única fonte de renda deles, como? Como eles vão sobreviver? Aí o sábio falou, não questione, só faça. E aí o aprendiz pegou e fez, né? Empurrou a vaquinha, né? Nessa, né, eles foram embora e, pô, tá tudo bem, né? Aconteceu lá o que tinha que acontecer, o senhor deve ter acordado e viu a vaca desesperado e tudo. Só que depois de um tempo, esse mesmo sábio aprendiz voltaram nessa cidade. Só que quando eles voltaram, eles tomaram um susto, porque tinha muita coisa lá, né? Já tinham construído diversos negócios, aquela casa no mesmo lugar, né, onde aquele senhor morava também era uma casa bem maior, tinha mercado, tinha uma cidade sendo construída ao redor ali. E aí eles não entenderam, né, eles ficaram tipo, pô, como assim? A gente veio aqui um tempo atrás, só tinha aquela casa, o que aconteceu? O senhor não mora mais aqui? Aí eles foram lá e bateram na porta de uma casa, e quem atendeu eles foi o mesmo senhor. E aí o aprendiz meio que assustado, né, olhou para e falou, pô, como assim? Como você construiu tudo isso? Sendo que algum tempo atrás, alguns anos atrás, a gente veio aqui, você só tinha aquela casinha e algumas outras coisas. Aí ele falou, pô, você não acredita, naquela manhã que vocês foram embora, a minha vaquinha, ela morreu. E como era a nossa maior fonte de renda, a gente teve que procurar outras coisas. Então a gente foi na cidade mais próxima, conseguiu trabalho, eu comecei a falar com meus filhos também para fazerem a mesma coisa, minha esposa também ajudou de algumas outras formas, e eles criaram, né, um negócio inteiro ali só por conta de que a vaquinha, ela foi morta. E qual que é a reflexão dessa história? Muitas vezes é refletida hoje na atualidade com aquelas pequenas coisas, né, que a gente usa como muleta para sustentar o nosso conforto, para sustentar o nosso medo, para sustentar a nossa própria incapacidade de tomar as decisões e criar as nossas próprias coisas. E com o dinheiro muitas vezes é da mesma forma. Às vezes a gente usa o dinheiro para sustentar um mau comportamento, a gente usa o dinheiro para maltratar as pessoas, e não pode ser assim. Ou se a gente pegar um contexto, né, de que às vezes a gente usa também algumas outras pessoas para sustentar a gente. Então, se você é uma pessoa que ainda mora com seus pais, os seus pais são a sua vaquinha nesse contexto aqui. Ou se você tem um relacionamento onde você deposita, né, toda a sua confiança nessa pessoa que você está se relacionando para ela te sustentar, e você não tem coragem de ir lá e fazer as coisas acontecerem, então essa pessoa é a sua vaquinha. Então comece a refletir, né, quais são as vaquinhas que tem na sua vida hoje, ou melhor, para quem você está sendo essa vaquinha também, porque às vezes, por uma falta de você não dizer não, pô, não vou falar não para essa pessoa, eu acho que eu vou deixar ela chateada, você está sendo uma vaquinha para essa pessoa, e consecutivamente você está limitando o crescimento dela. E se você tem vaquinhas que cuidam de você, essas pessoas estão limitando o seu crescimento.
Então reflita sobre isso, reflita quais são as prisões que você está sustentando hoje, porque um dia você vai acordar e vai ver que essas prisões elas não cabem mais, ou você não cabe mais para essas prisões, e você vai ficar se sentindo sufocado, perdido, alucinando, sendo que se você tivesse tomado esse banho de água fria ou acordado, ou igual aquele senhor, né, perdido aquela vaquinha, porque foi uma perda muito grande, né, ele teve que se reconstruir, ele teve que pensar em outras coisas, e não é fácil, tem um esforço, tem uma dedicação, e é com esse vídeo que eu te provoco para que você faça o mesmo, para que você corra atrás de conhecimento, para que você mude a sua cabeça, para você construir o futuro que você quer construir, sendo próspero financeiramente ou mentalmente, ou os dois, corra atrás disso. Tome as suas próprias decisões, molde o seu comportamento para que você construa o seu futuro, para que lá na frente você não culpe ninguém, ou que você não delegue a responsabilidade que foi sua. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer acompanhar mais, né, o que eu vou postar aqui, ou quer aprender mais sobre finanças, se inscreve aqui no canal.